Quando eu fui informado que iria pregar hoje, procurei, dentro daquilo que eram as minhas convicções, aquilo que eu achava que era interessante partilhar com os irmãos, qual seria um tema que eu conseguisse transmitir dentro das minhas convicções, algo que me alimenta a mim, e eu espero que de alguma forma transmita algo a vocês também. E eu quero falar das relações humanas. Vamos acabar por falar delas em relação à igreja em si, mas aquilo que eu queria partilhar convosco hoje e meditar um bocadinho é um tema que me toca muito, porque eu sou gestor há quase 23 anos. E durante a minha vida de gestor eu sempre apliquei algo que era a minha convicção pessoal. Eu acredito que para nós termos sucesso em tudo na nossa vida, seja na vida pessoal ou profissional, temos que basear a nossa atenção nas pessoas. Há quem diga que um bom plano é o mais importante, uma boa organização é o mais importante. Eu tenho uma convicção forte de que se nós tivermos um bom relacionamento dentro da nossa estrutura de trabalho, ou na família, ou onde for, as pessoas vão conseguir tirar o melhor delas e nós vamos conseguir ter sucesso. Portanto, sem essas relações eu não acredito que haja possibilidade de haver sucesso. Então, eu queria tocar em alguns aspectos, e um deles é, eu por causa desta minha mentalidade, desta minha forma de estar e de ser, tive até problemas em Angola, porque em Angola existe esta convicção de que um gestor, um chefe, deve ser uma pessoa rude, dura, deve gerir pelo medo. E muitas vezes fui acusado de ser mole. Tu és um gestor mole, tu és muito bom, és bonzinho. E a verdade é que em todos estes anos que eu tive de trabalho, eu sempre tive esta coisa de que quem trabalhava comigo e eu próprio íamos todos os dias ao escritório, não só por aquilo que nós íamos fazer, mas principalmente pelo bom ambiente que nós tínhamos. Então íamos com prazer, tínhamos prazer de voltar lá todos os dias, porque o ambiente que nos rodeava era um ambiente são, de amizade, de amor, mas acima de tudo em que todos sabiam o que tinham que fazer para chegarmos ao nosso objetivo. Então eu queria saltar um bocadinho de uma convicção pessoal para um tema que é fundamental também para a vida cristã, ok? Antes de começar a falar, eu fiz uma pesquisazinha na net. Eu disse, também vou lá dizer a convicção pessoal, o que é que dizem os pensadores, o que é que há na net que possa ser falar sobre as relações humanas. Então, eu encontrei Aristóteles, porque fiz isto mais ou menos por tempo. Falando na Antiguidade, Aristóteles diz, a amizade e a convivência são indispensáveis para a felicidade e a virtude. Ele acreditava que o homem é um animal político, o que significa que a nossa identidade só se constrói e se realiza plenamente através de interações com a comunidade. Portanto, para Aristóteles, nós crescemos através daquilo que nos envolve, que é uma realidade. Nós aprendemos com tudo o que nos envolve e é isso que nos faz crescer. E ele chama isto um animal político. Arthur Schopenhauer, estamos a falar já do século XIX, conhecido pela sua metáfora o porco-espinho, que também é muito interessante, argumentava que as relações humanas são paradoxais. Precisamos da proximidade dos outros para nos aquecer da solidão, mas acabamos por nos ferir mutuamente devido aos nossos próprios espinhos, defeitos e egoísmos. Portanto, para ele, nós, humanos, temos necessidade de viver em sociedade, mas por causa do nosso ego, por causa da nossa individualidade, muitas vezes criamos espinhos que afastam os outros e acabam por prejudicar essa relação uns para com os outros. Martin Buber, no século XX, propôs a filosofia do diálogo. Esta eu acho muito interessante. Para Buber, as relações dividem-se em eu e isso,
ok? Quando tratamos os outros como objeto ou meio para um fim. Portanto, isso é porque ele não quer dar sequer um nome ao outro. A outra coisa, eu e a outra coisa, é simplesmente para eu utilizar para um objetivo qualquer que eu tenho bem preciso. E há o eu-tu. Uma relação autêntica, empática e de respeito mútuo, onde nos conectamos com a essência do outro. Muito mais aquilo que eu acho que nós procuramos quando queremos ter um bom relacionamento com o próximo. Eu agora aqui, às vezes, os nomes podem saltar. Hein? Zygmunt Bauman. Aí já estamos a falar finais do século XX e início do século XXI. Criador do conceito de amor líquido, alerta para a fragilidade dos laços humanos na era moderna. Argumenta que a sociedade atual fomenta relações efêmeras e descartáveis, onde o medo do compromisso leva à superficialidade e à constante troca de parceiros e amigos. Portanto, quanto mais nós vamos andando para a frente, parece que há mais um certo discurso de distanciamento e não de proximidade. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo individualismo, pela lei do mais forte e o querer atingir objetivos sem preocupações do mal que vamos causar, seja a quem for. Mas aquilo que nós estamos agora a tentar perceber é o que é que a palavra de Deus chama ou nos conduz. A palavra de Deus tem um sentido completamente diferente de tudo isto que o mundo nos apresenta. A palavra de Deus encaminha-nos para um caminho de comunhão, de amor e de cuidado mútuo. É engraçado que eu não disse a Filipe o que eu ia pregar e no louvor estávamos a ouvir exatamente estas palavras. As relações entre membros da igreja não são apenas uma questão de convivência, mas um reflexo direto da vontade de Deus para o seu povo. Ao compreendermos e vivermos este mandamento, experimentamos a verdadeira essência do corpo de Cristo, como a Filipa disse. Somos todos diferentes, mas membros de um só corpo. Temos diferentes dons, mas todos nós contribuímos para a igreja. Com aquilo que nós temos, mesmo com as nossas diferenças, vamos formar um corpo unido e forte, e é isso que conta. O primeiro título que eu queria pôr aqui nestes meus pensamentos é a relação entre membros da igreja como ordenança bíblica. O que é que a Bíblia diz sobre este tema? A base do nosso relacionamento está enraizada no próprio coração de Deus. Jesus, ao resumir a lei, declarou em Mateus 22:39: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esta frase fez-me caminhar assim uns anos para trás, 2007. Quando eu fui para Angola, eu não sou muito de redes sociais, confesso. Se vocês forem me procurar, então os mais jovens dizem que eu sou um fantasma. Eu não tenho redes sociais. Mas na altura foi o aparecimento do Facebook e havia uma ferramenta chamada Skype. E eu, como fui sem a minha esposa de início, estive lá 4 meses sozinho, eu precisava de qualquer coisa, como a Filipa estava a dizer, para comunicar entre Angola e a minha família. Então o Skype era uma ferramenta que eu usava muito. E eles punham o nome da pessoa e depois havia uma frasezinha que ficava em baixo que normalmente nos identificava um bocadinho melhor. E eu usava uma frase que era com amor tudo é possível, porque Deus é amor. E eu acreditava piamente nisto, não era algo que eu punha ali só para dizer que é uma frase jolie, era algo que eu acreditava de coração. Que se Deus é amor e nós nos comportamos como Deus quer que nos comportemos, nada é impossível para nós. Então eu lembro-me que fui procurar umas casas, estava à procura de apartamento em Angola, e vocês devem imaginar um país com 30 anos de guerra. As casas eram de 1956, estavam em 2007, havia já algumas novas, mas os preços eram quase incomportáveis. Então encontrar uma casa em Luanda não era nada fácil. Vi várias, umas melhores, outras piores, mas a última que eu fui ver, eu lembro-me de subir as escadas, cheguei lá acima, e no cimo das escadas havia antigamente nos prédios em Angola, se calhar aqui também, havia sempre a casa da porteira. Então, mesmo assim, na casa da porteira, que já estava toda tapada com chapas, tinha assim uma frase: Deus é amor. E eu imediatamente pensei, é aqui que eu vou viver. Porque algo me dizia que aquela frase tinha algo, era uma mensagem para mim. E a verdade é que, quando entrei na zona dos apartamentos, Angola tinha se transformado
ao contrário do que era no passado, num país de portas e trancas e grades e barras, porque Angola era conhecido por ser um país em que as casas estavam todas abertas, não havia cá separações, era uma comunidade tremenda. Quando havia o aniversário no terceiro andar, todos os elementos do prédio, vizinhos, iam à festa, sem ser convidados. Ok? Era tipo bar aberto, hein? Não havia cá problema nenhum de subir, descer as escadas, as portas eram abertas, os miúdos saltavam de um apartamento para o outro. Mas eu encontrei uma realidade que eram barras. Era tudo grades. Havia uma grade para entrarmos no corredor, depois cada casa tinha uma grade à porta, portanto estava tudo fechado. Com o tempo, as grades foram-se abrindo. Aquela que é exterior aos apartamentos estava fechada. Mas as nossas, principalmente a nossa e da vizinha do lado, a vizinha morena, estava aberta. O Tiago saía, lembro-me às vezes sem fralda, todo nuzinho, e saía da nossa casa, ia para a casa da vizinha, voltava para a nossa, ia lá, comia, ia ver televisão, voltava. E isso fez-me sempre pensar que aquilo era o tal amor que estava escrito naquela tábua. Então, mais uma vez, lá está. Deus, amor, e tudo o resto funciona de uma maneira distinta. Então, eu queria falar sobre o que quer dizer este texto, amarás a teu próximo a ti mesmo, que não é um mero conselho, mas um mandamento de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 João, e eu vou usar alguns textos para nós comprovarmos que é o que a Bíblia diz, não é o que o Raul Chipenda está aqui a falar por convicção própria. João, em 1 João 4,7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor precede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que quer dizer que amar e relacionar-se bem com os irmãos é uma expressão prática de obediência a Deus. Não é só uma vontade nossa, é uma vontade do próprio Deus. Em Romanos 12:10, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, exorta: sede dedicados uns aos outros em amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Estas palavras mostram que o relacionamento entre os membros da igreja não é opcional, mas parte essencial da nossa fé. O próprio Cristo deixou-nos o exemplo, lavando os pés aos seus discípulos e ensinando, disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Este texto está em João 13:14. Lavar os pés naquele tempo era talvez o mais baixo que alguém podia atingir na sociedade. Os pés eram uma parte imunda do corpo de qualquer ser humano, porque naquela altura não havia sapatos, eram sandálias ou andavas descalço. E não havia alcatrão, nem calçada, provavelmente. Portanto, a maior parte dos sítios onde eles andavam era terra batida. Então imaginam, andavam quilómetros e quilómetros e quilómetros, os pés deviam ficar uma coisa perfeitamente limpa e saudável. Portanto, lavar os pés era algo de verdadeiramente baixo. Mas Cristo, na minha ótica, ao dizer isto, não estava a falar essencialmente do pé. Não estava a falar só e unicamente do lavar os pés. Estava a falar da humildade e do amor que temos por alguém, que nos faz baixar-nos de tal forma que somos capazes de lavar os pés uns dos outros, como ele, como mestre, o fez. Portanto, uma mensagem clara do que é verdadeiramente amar uns aos outros. Também falou a Filipa aqui no louvor, há sempre a possibilidade, segundo tema, de haver conflitos em qualquer sociedade, correto? Os conflitos podem surgir, sempre. A Bíblia também oferece orientações em relação aos conflitos e à resolução de conflitos, sempre apontando para o amor, para o perdão e para a reconciliação. Portanto, não se está a dizer que num ambiente como o nosso não haja diferenças ou conflitos. Pode haver. O importante é a forma como nós vamos tentar resolver esses conflitos. Então, em Mateus 18:15, Jesus ensina que se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o.
entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O objetivo não é expor ou condenar, mas restaurar e fortalecer o vínculo fraterno. Em Colossenses 3,13, Paulo também orienta que, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O que quer dizer que devemos nos suportar uns aos outros e perdoar as queixas uns dos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Perdoar não é ignorar, mas escolher restaurar comunhão. Quando praticamos este mandamento, prevenimos divisões e damos testemunho da graça de Deus. 1 Pedro 4,8 diz assim: mas sobretudo tendo ardente amor, eu volto a dizer ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O que quer dizer que o amor cobre uma multidão de pecados e transforma conflitos em oportunidades de crescimento. Portanto, muitas vezes quando vemos que um irmão pratica algo que não está certo, não devemos ver só como uma coisa errada, mas se calhar uma grande oportunidade que temos de ajudar o irmão a apoiar o irmão e com isso criar uma oportunidade enorme de fazê-lo crescer na comunidade da igreja. Exemplos práticos podem ser vistos nas primeiras comunidades cristãs, onde todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Portanto, em Atos 2,44 fala sobre isso. Eles resolviam as diferenças, partilhavam recursos, cuidavam uns dos outros, mostrando ao mundo que o amor de Cristo é real e transformador. Amém? Agora, uma coisa também que leva a esta parte de Atos é o crescimento e o impacto que este comportamento tem na igreja. O crescimento da igreja não se mede apenas por números. Eu sei que às vezes nós olhamos para a igreja e queremos ter a igreja completamente cheia. E quando ela não está cheia, começamos a pensar que se calhar estamos a fazer alguma coisa de errado ou temos que mudar alguma coisa. Eu achei tremendo esta questão também, porque é assim. O que conta verdadeiramente para o crescimento da igreja é a profundidade dos relacionamentos e a autenticidade do amor vivido entre os irmãos. Quando a igreja vive em unidade, ela transforma-se, é atraente para os que estão fora e reflete o caráter de Cristo. A comunhão dos crentes, como descrita em Atos dos Apóstolos, foi responsável pelo crescimento explosivo da igreja. Portanto, há muita gente que usa essa parte da igreja primitiva para querer justificar que a igreja é um ciclo fechado. Devemos todos estar aqui fechados neste templo e não pensar no que está lá fora. Mas a verdade é que não. A Bíblia diz que aquilo que nós fazemos que faz a diferença, a comunhão que temos entre nós, é o que vai atrair as pessoas que estão fora de querer também vir experimentar aquilo que nós estamos a experimentar dentro da igreja. Portanto, não é para fechar portas, é muito mais para sermos exemplo e luz para atrair outros para quererem ter a mesma coisa que nós temos quando estamos na igreja. Então o texto diz, Atos 2, 46 e 47, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singela de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de salvar. Quer dizer que a igreja crescia com uma velocidade tremenda, porque as pessoas queriam vir conhecer o que é que era este povo, que devia tudo, comiam todos em conjunto e estavam em plena unidade. A unidade e o amor entre os membros criam um ambiente propício para o mover de Deus e para a expansão do seu reino. Quando investimos em relacionamentos saudáveis, fortalecemos a igreja internamente e tornamos-nos instrumentos eficazes para a missão de Deus no mundo, como eu estava a dizer. Isto vai ter um reflexo. O nosso relacionamento com Deus está intimamente ligado ao modo como tratamos os nossos irmãos. O apóstolo João declara, se alguém disser amo a Deus, e reparem como Paulo sempre foi assim um bocadinho impetuoso nas coisas que diz, ele diz,
Se alguém disser amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, há algumas versões que dizem tem ódio pelo irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Isto está em 1 João, para aqueles que depois quiserem acompanhar, eu posso até deixar o texto. 1 João 4:20. Amar o próximo é uma expressão concreta do nosso amor a Deus. Jesus, em oração ao Pai, pediu que fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. João 17:21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da Igreja reflete a própria natureza divina e fortalece o nosso relacionamento com Deus. Quando vivemos em harmonia, experimentamos a presença de Deus de forma plena. E a palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Todos nós conhecemos esse texto, Mateus 18:20. Portanto, cultivar relacionamentos saudáveis não é apenas uma questão de convivência, mas uma forma de honrar e adorar ao Senhor, tornando-nos verdadeiros discípulos de Cristo. Devemos primeiro apontar para Deus. Apontar para Deus fortalece o nosso amor uns para com os outros e a nossa unidade, e isso vai refletir para fora da igreja. Irmãos, considerando tudo o que eu disse aqui até agora, reforçando que as relações humanas são um mandamento divino, não são algo só que são convicções nossas, um chamado à vivência do amor, do perdão e da unidade. Que essas relações são a base da resolução de conflitos. Porque se nós, cada vez que alguém nos fizer mal, tivermos o cuidado de primeiro respirar e contar até 10, e refletirmos o que é que Cristo faria naquela situação, provavelmente vamos reagir de maneira diferente do que se deixamos que aquele primeiro instinto que vem, porque somos humanos, somos pecadores, acabe por nos fazer e dizer coisas que vamos nos arrepender. Convido-vos, portanto, a fazer uma pequena autoavaliação hoje, nesta manhã, que passa por perguntarmos a nós mesmos como é que temos tratado os nossos irmãos, o que podemos fazer para melhorar essas relações e, mais importante, o que é que podemos buscar com a ajuda do Espírito Santo para sermos instrumentos de reconciliação, de amor e de edificação mútua. Vou terminar com uma pequena oração. Pedíamos, se calhar, que nos puséssemos de pé. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de pertencer à tua família. Ajuda-nos a amar, perdoar e cuidar uns dos outros, assim como tu nos amas, perdoas e cuidas de nós. Dá-nos sabedoria para resolver conflitos, humildade para pedir perdão e graça para crescer em unidade, que a nossa comunhão seja reflexo do teu amor e que através de nós muitos conheçam a Cristo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Oh